Olá, esta é a questão 146 do Enem 2023, o Caderno Rosa, e o tema é interpretação de gráficos. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática para as pessoas interessadas no Enem 2023, se preparando para o Enem 2024. Então vamos à resolução da questão 146, que diz o seguinte: uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna, no qual vigilantes em motocicleta fazem um monitoramento periódico de residências. A empresa conta com uma base de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e orienta o deslocamento de equipes de reforço quando necessário. Numa patrulha rotineira sem ocorrências, um vigilante conduziu sua motocicleta em uma velocidade constante, a mesma velocidade, né? Não alterou a velocidade, durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para a conclusão, né, a conclusão desse trajeto. De acordo com os registros do GPS alocado na motocicleta, a distância e a posição do vigilante à base, né, a distância dele em relação à base, tá? Ao longo do tempo, de realização do trajeto é descrita no gráfico. Então, no gráfico aqui tem o ponto zero, tá? 0 e 0, tanto o tempo quanto a distância, e aí ele aumenta esta distância, né, em relação à base, tá? Isso que é importante. Chega aqui num ponto máximo a distância, depois ele fica, nesses 10 primeiros minutos, ele aumenta a distância em relação à base, né? Aí ele fica a mesma distância da base durante 10 minutos e depois desse ponto aqui ele diminui a distância em relação à base, totalizando os 30 minutos que foi descrito no texto. Então esse gráfico aqui ele vai relacionar o tempo e a distância em relação à base, e essa parte que está constante aqui significa que é a mesma, ele ficou a mesma distância, ou seja, ali 3 quilômetros, tá? Bom, aí continuando, a pergunta diz o seguinte, ó: a vista superior da trajetória descrita pelo vigilante durante a patrulha registrada no gráfico é descrita pela representação. Aí tá aí as alternativas, tá bom? Eu vou começar fazendo a resolução desse exercício, eliminando as alternativas que não tá? Então, as setas, ele indica o aumento e a diminuição das distâncias, e também a gente viu que tem um tempo constante. A gente tem que prestar atenção nesse exercício para não errar, não fazer da maneira equivocada, porque a distância sempre vai ter que ser a mesma, né, em relação a um trecho do gráfico, que é aquele trecho que mantém aqui, né? Então, bom, vamos lá. Então, a primeira parte aqui é o seguinte: ele tem que ir e voltar para a base, tá? Então, tem que ser uma distância, uma representação que faça isso, que tem um ciclo e que volta no mesmo lugar. Então, nós temos o trajeto C, que não tem isso, porque ele não volta no mesmo lugar, tá faltando um movimento, né? Tem aceleração e diminuição. O D, que poderia ser por conta do gráfico, né, que forma um trapézio, vamos dizer assim, tirando essa parte de baixo aqui do eixo, né, considerando essa parte do eixo o horizontal, mas ele tem os movimentos, mas não volta na base, né? Então esse daqui também não tá? O E, ele tem 4 movimentos aqui em relação ao gráfico. Provavelmente esse ponto está representando a base, tá? Porque não dá para saber, é uma dedução pelo desenho, mas o que acontece? Aqui é uma semicircunferência, não é? Então, para que isso seja sempre o mesmo, tá? Isso seja sempre o mesmo, então isso precisa ser representado de acordo com os conhecimentos do círculo. E a gente tem o cálculo da circunferência, não é? O cálculo da circunferência é 2
πr, tá? E aí o que acontece? Aqui é metade do trajeto. Então, se eu dividir isso aqui por 2, corta-se só o 2 aqui, então a circunferência aqui dividida na metade vai ser π vezes o r, né? E a gente sabe que o raio é a mesma distância em relação ao centro. Só que o que acontece? A gente sabe que o π não é 1, né? Para que essa distância seja sempre a mesma, teria que ser um valor constante aqui para ser a mesma. Então aí isso não acontece nesse trajeto, tá? Por conta do valor do π. E aí nós temos duas alternativas que ficam iguais, né? E como que a gente vai saber qual é a correta, tá? Usando aquela representação do gráfico, que a distância que ele vai andar em relação é fixa, é sempre a mesma. Ele chega numa distância máxima, né? Que é de 3 km em relação à base. E a única representação gráfica que tem a mesma distância será né? Aqui, ó, isso aqui no círculo nós chamamos de raio. E a gente sabe que a distância do raio, né, que a distância máxima que ele chegou, é sempre a mesma em relação a isso aqui. Isso aqui também é um raio, tá? Aqui é raio e aqui é raio. E a gente sabe que a altura de um triângulo equilátero não é a mesma em relação aos seus lados. Isso aqui seria a altura do triângulo equilátero, né? Então, a gente conclui que essa daqui não é sempre a mesma distância, mas essa daqui é a distância máxima sempre a mesma, né? Que é a representação de um círculo, tá bom? Então é isso para a questão 146. Um abraço a todos, até!